Gente, eu trouxe hoje pra vocês conhecerem um dos moços que eu mais gosto. Ele é um dos meus preferidos das artes visuais. E ele é o MC Escher. Aqui. Mas antes de eu falar do Escher, duas coisas que não tem nada a ver. A primeira é, sabe todos os MCs que você já ouviu falar, os MCs de funk? Você sabe o que significa o MC, que vem antes do nome do funkeiro? É mestre de cerimônia. Eu ia morrer sem saber disso. E aí, o que eu usei essa informação? Pra quê? Pra nada. Tá, agora a segunda coisa muito importante que vocês precisam saber. Hoje é segunda-feira. Quarta-feira, depois de amanhã, encerra o período de votação. Então, se você, por um acaso, não votou no terceiro ganhador para ganhar o terceiro presente, e aí vocês descobrirem o que são esses tão famosos e tão misteriosos presentes que eu vou dar pros inscritos que ganharem, vai acabar. Se você tem alguém para convidar para votar, convide, porque tá acabando o prazo. A hora é agora se você não votou. Acho que mais uma coisinha, antes de eu apresentar pra vocês o Escher, que eu sou apaixonado por ele. Se um dia eu for fazer uma tatuagem, que eu não tenho tatuagens, sim, Balbergot não tem tatuagens no corpo. Se um dia eu for fazer, que eu tenho vontade, provavelmente vai ser alguma coisa do Escher, porque eu sou apaixonado por esse moço. Antes de eu mostrar pra vocês, se por um acaso vocês não conhecem, eu queria falar um pouco de artes visuais. A Mona Lisa é um quadro mais ou menos desse tamaninho assim, é muito pequeno mesmo. Só que se você for na história, ler todas as conspirações, todas as teorias, tudo que existe por detrás desse quadro do Leonardo da Vinci, você vai ficar fascinado, porque não só o quadro tem milhares de estudos e coisas técnicas que falam que o quadro é uma revolução, assim como o quadro ele está envolto de um mistério absurdo, de várias coisas que são inexplicáveis até hoje, e que eu não vou falar. Se vocês quiserem que eu conte essa história, eu posso inclusive até trazer um convidado super especial que sabe muito mais do que eu para falar sobre isso, que eu não acho que nem que eu tenho competência para falar de todas essas teorias. Mas enfim, isso por exemplo é a Mona Lisa, que é muito famosa, né? Quase todo mundo eu acho que conhece, sabe do que eu tô falando. E assim, na realidade eu sou muito leigo sobre esse assunto, tá, gente? Só pra deixar bem claro, não sou o dono da verdade, posso ter falado inclusive besteiras aqui. Eu sei 1,3% a mais só sobre os caras que eu gosto muito, que é o Escher, o Toulouse, o Magritte. Eu acho que esses três são basicamente os que eu mais sou apaixonado, eu adoro eles. E eu já pesquisei, já li uma coisa ou outra, tem de repente um livro a mais ou a menos. Então, finalmente vamos para o Escher, que eu quero tanto mostrar aqui para vocês. São metamorfoses, que é, por exemplo, esse peixe aqui, ele vai se transformando num pássaro. E aí você consegue ver aqui mais ou menos qual é a onda do cara. Tem muitos trabalhos que são assim. E aí, gente, nos trabalhos mais famosos do Escher nessa onda, porque ele tem algumas ondas, né? Essa onda de transformar uma coisa em outra é esse aqui, que é o metamorfose. Olha o tamanho desse trabalho. Ele começa aqui e termina aqui. O Escher, ele demorou alguns bons anos fazendo esse trabalho aqui. Ele é sensacional. Eu de verdade queria tatuar isso aqui nas minhas costas, por exemplo. Só que não tem espaço. É muito grande. Teve uma exposição do Escher aqui no Rio de Janeiro, que deve ter uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, que chamava O Mundo Mágico do Escher, que é título desse livro aqui, e lá tinha Metamorfose. Então é exatamente como vocês viram aqui no livro, só que é um pedaço gigantesco de madeira, quase sem fim, é uma coisa muito grande, e que vai se transformando. E não acaba por aí, o Escher ele tem ondas sensacionais. Vocês lembram, por exemplo, um filme chamado Inception, em português A Origem, que é um grupo de pessoas que entram num sonho e que daí entra num sonho dentro do sonho, o sonho dentro do sonho do sonho. Lembra disso, né? Então, o filme ele foi inteiramente baseado no conceito desse trabalho do Escher aqui. Vocês vão achar muito familiar, porque o filme inteiro ele era baseado nessa ideia aqui do quadro, que se chama relatividade. E é bacana porque são desde coisas bem mais claras, como aquelas escadas que você claramente percebe que não é real, como ele também faz de uma forma mais sutil, que vocês podem ver aqui. Se você olhar rapidamente para essa foto aqui, você vai achar que tá tudo certo, que não tem nenhum problema, tá tudo normal. Mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que onde começa a escada, não tem como ela terminar aqui, porque a escada ela tá aqui dentro. E aqui tá no final da sacada, para fora da sacada. Ou essa parte teria que estar para trás, ou então a escada ela não estaria apoiada, ela estaria caindo na realidade, ela estaria oposto do que ela está aqui. É um detalhe que se você olhar com mais atenção você vai ver que é uma pegadinha. Só que é uma ilusão de ótica. Tá tudo tão bem feito, tão bem construído, que você olha para a foto e você vê que tá tudo certo, que é normal. E essa é a brincadeira do Escher. E como é que ele faz isso? O mais legal vem agora, com muita matemática. O Escher, antes de tudo, era um matemático. Antes de um artista plástico, um artista visual,
ele era um matemático. E ele amava matemática. E aí, em algum momento da vida dele, ele teve um insight em descobrir que matemática e arte andam juntas. E tem uma citação dele que eu anotei quando eu fui nessa exposição de 6 anos atrás, que eu guardei até hoje, porque ela é muito legal. Não se pode compreender a humanidade quando não se percebe que a matemática e a poesia têm a mesma raiz. E isso é muito bacana porque é muito verdade, gente. No primeiro olhar, né, a olho nu, você vai achar que arte e matemática são coisas completamente diferentes, né? Aquele papo de humanas e exatas e não sei o quê. Mas, na realidade, elas têm o mesmo caminho, elas se encontram. E um exemplo claro disso é o Escher. Se você for tentar pedir para um artista plástico fazer uma obra do Escher, ele provavelmente vai falar: não vou fazer, porque é impossível, é muito difícil, dá muito trabalho. Por quê? Porque todas essas obras, elas têm uma precisão matemática e é por isso que acontece a ilusão de ótica, porque tá tudo ali milimetricamente perfeito. E aí por conta disso que se constrói a ilusão de ótica, que você acha que tá tudo certo quando você olha pela primeira vez, porque você não vê que tem uma coisa fora do lugar, mas tem. Quis trazer o Escher para vocês porque eu acho que é uma forma muito bacana para vocês de repente se interessarem talvez por arte, caso vocês nunca tenham tido contato com isso. Enfim, galera, não sei se vocês gostaram dessa dica. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na quarta-feira. Um beijo e tchau, tchau.